Boa noite. Antes de começarmos, tenho orgulho em informar que nosso país está mais seguro, mais forte e muito mais rico do que jamais esteve antes. Estamos indo muito bem. Há menos de 2 anos, herdamos um desastre econômico e social. Após a pior inflação em 48 anos, as fronteiras totalmente abertas com milhões e milhões de pessoas entrando de todas as partes do mundo, incluindo criminosos de todos os tipos. 11.888 assassinos, muitos dos quais mataram mais de uma pessoa. Tínhamos pessoas transgênero para todos, homens e mulheres, esportes, o crime devastando nossas cidades e o mundo inteiro estava rindo de nós como nação. Mas isso não acontece mais. 2 anos atrás, nosso país estava morto. Agora somos o país mais quente do mundo. A América é respeitada como nunca fomos respeitados antes. Temos mais dinheiro sendo investido nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento da história do nosso país. Mais americanos estão trabalhando hoje do que jamais trabalharam antes. Nesta semana foi anunciado que a inflação teve a maior queda mensal em mais de 6 anos. Isso acabou de acontecer. Acabaram de divulgar isso. A mídia noticiou. Aceitamos, é o melhor resultado em 6 anos. Nossos cortes de impostos estão economizando para famílias trabalhadoras milhares e milhares de dólares, incluindo 100 impostos sobre gorjetas, horas extras e previdência social para os nossos idosos, além da dedução de juros em um empréstimo para comprar um carro. Mas somente se esse carro for fabricado nos Estados Unidos. E depreciação total imediata para as nossas empresas que geram empregos. Nossos mercados de ações estão no ponto mais alto em muitos anos, mas podemos realmente dizer de todos os tempos. E seus 401 Qs, pensões e contas de aposentadoria estão batendo recordes todos os dias, os maiores da história. Durante anos pagamos o preço mais alto do mundo por medicamentos prescritos. Agora pagamos o preço mais baixo sob a minha política de nação mais favorecida, porque consegui fazer com que o resto do mundo e as empresas farmacêuticas agissem com responsabilidade. Os preços dos medicamentos estão caindo 70%, 80% e até 90%. TrumpRx.gov, isso vai, em última análise, reduzir o custo dos cuidados de saúde. Você precisa acessar TrumpRx.gov e aproveitar essa oportunidade. Mas o custo dos cuidados de saúde está caindo bastante por causa do que fizemos com os medicamentos prescritos. E com as contas Trump, toda criança nos Estados Unidos agora tem acesso a uma conta de investimento isenta de impostos para economizar para o futuro. Bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos, colocados por empresas e indivíduos para cuidar das nossas crianças. Assim, aos 18 anos, eles poderão ter potencialmente centenas de milhares de dólares em sua conta e eles terão um ótimo começo de vida. Então, para isso, acesse trumpaccounts.gov e inscreva seu filho ou qualquer criança que você queira inscrever. Nossas fronteiras, que antes eram totalmente abertas, foram transformadas nas fronteiras mais seguras da história do nosso país, com 0 imigrantes ilegais sendo admitidos nos Estados Unidos nos últimos 14 meses. Isso mesmo, 0. Ninguém achava que isso era possível. Tínhamos a pior fronteira da história do nosso país e agora temos a melhor. O crime está despencando em todo o país, com a taxa de homicídios no nível mais baixo desde 1900, ou seja, há mais de 125 anos. Estamos fazendo um investimento recorde em nossas forças armadas e temos o exército mais forte e poderoso de longe em qualquer lugar do mundo. Eu o construí durante meu primeiro mandato e, infelizmente, somos obrigados a agradecer a você. Use agora. Vencemos na Venezuela, que agora está trabalhando conosco para produzir milhões e milhões de barris de petróleo. Também estamos vencendo muito no Irã e vocês verão os frutos desse trabalho muito em breve.
A América está de volta e indo muito bem, mas ainda temos um grande desafio que precisa ser urgentemente enfrentado. Porque nenhum país pode ser grande sem eleições justas e honestas. Você precisa confiar em seu país, porque se não houver confiança, não pode haver grandeza. E isso é muito simples. Sem confiança, sem grandeza. Por muitos anos venho pedindo uma ação ousada, rápida e decisiva para proteger a integridade das eleições americanas. Todo americano merece saber que, ao depositar seu voto, esse voto será contado com precisão em um sistema, e isso é para tornar esse sistema seguro. Um sistema onde fraudes e interferências não são apenas difíceis, mas praticamente impossíveis. Infelizmente, o sistema que temos hoje está catastroficamente aquém desse padrão. Esta noite estou anunciando a desclassificação e divulgação imediata de informações de inteligência críticas, revelando vulnerabilidades chocantes em nossa infraestrutura eleitoral. Essas evidências mostram que o sistema eleitoral que temos expõe perigosamente e realmente expõe, como níveis nunca antes imaginados, a ataques de hackers, exploração e interferência estrangeira. Ainda mais perturbador, essas informações vitais foram por muitos anos encobertas e escondidas de você. O povo americano é maravilhoso, são grandes pessoas, mas tudo isso muda agora. Os documentos que começaremos a divulgar esta noite foram reunidos pelo governo da Casa Branca. Transparency Task Force é um excelente grupo de pessoas, juntamente com a equipe do Conselho Consultivo de Inteligência do Presidente, apoiados pelos chefes das nossas principais agências de inteligência. Todos revisaram pessoalmente as descobertas que estamos apresentando esta noite e confirmaram totalmente sua autenticidade. Você pode ver esses documentos por si mesmo em whitehouse.gov. Isso mesmo, whitehouse.gov. Vá conferir. Nosso objetivo ao divulgar essas informações não é enfraquecer a confiança nas eleições, mas sim conquistá-la ao enfrentar vulnerabilidades e corrigi-las de forma muito rápida. E é isso que estamos fazendo. Os documentos abrangem 5 áreas principais de preocupação. Primeiro, eles mostram que, ao longo de vários anos, começando durante o ciclo eleitoral de 2020, a República Popular da China realizou o que se acredita ser o maior comprometimento de dados eleitorais da história, resultando na aquisição ilícita pela China de 220 milhões de arquivos de eleitores dos ICEB-NEWA, arquivos de eleitores. Essas informações incluem nomes, endereços, números de telefone, preferências partidárias e outros dados sensíveis necessários para se registrar, para votar e realizar outras atividades nefastas, que é exatamente o que estava acontecendo. Essa perda de dados representa um pesadelo sem precedentes para a segurança eleitoral. A inteligência mostra até que a China designou uma unidade específica de exploração de dados para esse novo projeto. Para agravar ainda mais a tragédia, o segundo conjunto de documentos que estamos divulgando revela que membros do Deep State, um grupo de pessoas muito famoso, em muitos casos em nosso trabalho nas agências de inteligência, atuaram ativamente para suprimir e minimizar informações sobre a extensão da sinistra interferência eleitoral da China, encobrindo isso tanto do presidente quanto do povo americano de uma forma que ninguém achava possível. As agências de espionagem dos Etiar começaram a tomar conhecimento do comprometimento dos arquivos de registro de eleitores em 2020, quando descobriram isso. Dezenas de milhões de dados de eleitores, pense nisso, dezenas de milhões de... Os dados de eleitores em 18 estados foram comprados, roubados ou hackeados pela China, e ainda assim, aqueles responsáveis por soar o alarme mantiveram a informação em segredo e escondida. Eles não divulgaram para mim como presidente, nem para mais ninguém, e até onde sabemos, não informaram o Congresso.
Na verdade, tudo o que eles continuavam dizendo era: esta é a eleição mais segura da história do nosso país. Uma frase padrão, muito ensaiada, que foi distribuída para ser dita. A tentativa de encobrir essa colossal violação de segurança é ainda mais preocupante à luz de informações adicionais que mostram que a China se envolveu em outras atividades relacionadas à eleição para minar minha primeira administração e nossa campanha de 2020. Eles não queriam, simplesmente não queriam isso. Eles lutaram com unhas e dentes para que Donald Trump não vencesse, e por um bom motivo. Como mostram os documentos que estamos divulgando, relatórios da CIA afirmaram explicitamente, e eu cito, em meados de 2018, a política do Partido Comunista Chinês era aproveitar todos os elementos domésticos e estrangeiros que se opunham ao ZEUAN. O presidente, em um esforço para reduzir os votos do presidente do ZEUAN e fazê-lo renunciar ou impedir sua reeleição. Não é interessante? Além disso, em meados de 2018, a China estava trabalhando para influenciar os resultados dos CPRAWA, eleições de meio de mandato e, posteriormente, os resultados da própria eleição presidencial de 2020. Separadamente, em meados de 2019, a estratégia do governo chinês contra os Estados Unidos estava focada em minar a confiança interna no presidente do Zhejiang, presidente. Eles queriam simplesmente fazer parecer que o seu presidente não era tão bom assim, quando, na verdade, o seu presidente fez um ótimo trabalho. E eles fizeram tudo o que podiam para exatamente isso. Continuando, este documento diz, e isso é da CIA, a estratégia incluía esforços para usar contatos chineses com grandes empresas dos INEUA, empresas para influenciar o ZEUA. Líderes empresariais a se voltarem contra o presidente dos Estados Unidos da América. O governo chinês procurou identificar jornalistas do ZEUA, jornalistas que haviam feito reportagens negativas sobre o presidente do ZEUA, e pagá-los grandes somas de dinheiro para escreverem mais artigos negativos sobre ele, o máximo que pudessem, e não se importavam com o que fosse dito. O governo chinês queria que o presidente do ZEUA perdesse a próxima eleição, e o motivo pelo qual queriam que eu perdesse era porque sabiam que eu estava atento a eles. Cobrei bilhões e bilhões de dólares em tarifas e construí o exército mais forte do mundo. Temos as forças armadas mais fortes em qualquer lugar do mundo. Essas são citações exatas dos relatórios da CIA. O nome da pessoa que fez a citação está agora sob revisão, mas fica ainda pior. Informações brutas obtidas pelo FBI em 2020, mas ocultadas por burocratas desonestos, afirmavam que as atividades da China incluíam até uma tentativa de fabricar cédulas ilegais para Joe Biden. Documentos mostram que, durante esse período, dezenas de relatórios importantes da CIA e da NSA sobre a interferência eleitoral da China foram mantidos fora do briefing presidencial. Esses eram briefings que eu recebia quase todos os dias. Tudo foi mantido de fora. Tudo o que era importante. Um e-mail entre analistas de inteligência admitiu que eles, abre aspas, deliberadamente manipularam o briefing diário presidencial para reter informações sobre as atividades chinesas relacionadas à eleição. Outra funcionária dentro do FBI escreveu que estava conduzindo, abre aspas, um governo paralelo, fecha aspas, para impedir que a inteligência sobre a interferência eleitoral da China se tornasse conhecida e para mantê-la longe da imprensa honrada. Outros funcionários que testemunharam tais esforços perceberam que as motivações eram descaradamente políticas. Recentemente encontramos um número significativo de sacos de queima-informação, e este é um grupo de sacos que foram usados para destruir informações dadas pelo presidente Barack Hussein Obama para serem queimadas. Era para ter sido queimado. Esses sacos deveriam ter sido incinerados e verificados por pessoas diferentes, em níveis diferentes, mas isso nunca aconteceu. Talvez tenhamos tido sorte.
Acreditamos que isso não foi feito de propósito, mas sim por pura incompetência das pessoas que deveriam queimar o saco. Mas as descobertas são impressionantes. Hoje estou pedindo ao escritório do diretor de Inteligência Nacional, ao Departamento de Justiça, ao FBI e à CIA que investiguem como e por que informações tão cruciais foram escondidas. Que demitam os envolvidos no encobrimento e apresentem acusações criminais se apropriado contra essas pessoas. No entanto, ocultar a interferência da China foi apenas o começo. O terceiro conjunto de documentos que estamos divulgando prova que, por muitos anos, os americanos foram descaradamente enganados sobre a segurança da nossa infraestrutura eleitoral, incluindo as urnas eletrônicas e os sistemas de contagem de votos, desonestos quase todos. Eles são vulneráveis e facilmente comprometidos, e pessoas dentro do nosso governo sabiam disso. Esta noite estamos publicando uma série de documentos do SAPBGAETS anteriormente classificados. Avaliações da comunidade de inteligência e outros relatórios provam que nosso governo, há muito tempo, sabe que essas máquinas estão extremamente expostas a ataques. Como afirma uma das avaliações, julgamos que os adversários dos Estados Unidos, incluindo pelo menos Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, bem como grupos não estatais, têm a capacidade de comprometer a infraestrutura eleitoral do ZEWA. Fim da citação. Mas que declaração, não é mesmo? Feita por supostos grandes patriotas do nosso país. O documento continua afirmando ainda que, abre aspas, avaliamos que repositórios centralizados de dados relacionados à eleição, como bancos de dados de registro de eleitores, livros de votação e outros sites oficiais de eleições, são os mais vulneráveis à exploração. E os adversários poderiam usar esse acesso a esses sistemas para interromper os processos eleitorais dentro dos Estados Unidos da América. Hoje à noite estamos divulgando todas essas descobertas, abrangendo de janeiro de 2020 a junho de 2026. Esta é uma ameaça cibernética direcionada ao coração da nossa democracia. Muitas pessoas questionaram se seria realmente possível manipular eletronicamente os totais de votos ou alterar os resultados das eleições nessas máquinas terríveis. Hoje estamos divulgando documentos que mostram que a CIA obteve relatos de um plano específico para fazer um grande número em favor do regime corrupto de Maduro na Venezuela. E foi exatamente isso que aconteceu, conspirando para fraudar digitalmente as eleições do próprio país em 2020. E foi isso que eles fizeram. Esses relatos incluíam detalhes precisos sobre métodos para o regime desenvolver formas de alterar digitalmente os totais de votos de maneira que não pudesse ser detectado, mesmo com uma auditoria, não importando o quão profunda ela fosse. Essas informações de inteligência ressaltam por que devemos tomar medidas urgentes para garantir que nosso próprio sistema nunca, jamais possa ser hackeado ou comprometido como foi no passado. O quarto conjunto de documentos revela que, mesmo quando evidências significativas de fraude foram detectadas, elas foram enterradas e encobertas. Entre as revelações desta noite estão arquivos do FBI, detalhando evidências de suposta fraude por uma operação de registro de eleitores em grande escala em Michigan. Em 2020, a Polícia Estadual de Michigan fez uma operação em uma organização democrata de mobilização de eleitores, um grupo corrupto em Muskegon. E ficaram tão preocupados com o que encontraram. Eles ficaram tão preocupados, na verdade não conseguiam acreditar, que entraram em contato com o FBI em Detroit. Os documentos afirmam que alguns recenseadores admitiram aos agentes do FBI que assinaram formulários de registro de eleitores em nome de outras pessoas, enviaram registros fraudulentos para pessoas que não existiam e receberam cartões presente vinculados ao número de inscrições que produziam. Em outras palavras, era pagar, jogar e trapacear.
Os agentes do FBI que trabalhavam no caso acreditam que crimes foram cometidos. Mesmo assim, o Departamento de Justiça de Biden retardou a investigação e a encerrou. Esta noite estou pedindo ao FBI, diretor, que garanta que o assunto seja totalmente investigado e que trabalhe com o Departamento de Justiça para processar os responsáveis por quaisquer crimes. Por fim, para revelar o quão vulneráveis nossas eleições continuam sendo, estamos divulgando os resultados de uma investigação impressionante do Departamento de Insegurança Interna. De acordo com a análise do DHS, registros eleitorais estaduais e registros públicos, foram identificados aproximadamente 278 mil não-cidadãos registrados para votar em eleições federais. Como os estados democratas se recusaram a compartilhar seus arquivos de eleitores, o número real é, na verdade, muito maior do que esse. Ainda assim, mesmo essa análise limitada encontrou mais de 1/4 milhão de estrangeiros ilegalmente registrados para votar. Juntas, essas revelações mostram um sistema eleitoral tão quebrado e tão vulnerável que ninguém pode defendê-lo. Não é defensável. Centenas de milhões de arquivos de eleitores do Zemmour estão nas mãos de governos estrangeiros. Nossas máquinas e sistemas de contagem de votos estão expostos a invasões, manipulação e corrupção. A China e outros países têm tentado interferir em nossas eleições. Evidências de fraude foram encobertas. Centenas de milhares de não-cidadãos e pessoas falecidas estão listadas e ativas nas listas de eleitores. E mesmo assim ainda realizamos eleições sem identificação do eleitor, sem prova de cidadania. E dezenas de milhões de cédulas circulando sem rumo pelo correio. Como um exemplo dessa insanidade, a eleição recente para prefeito de Los Angeles, na Califórnia, e para governador foi realizada em 2 de junho, há muito tempo, mas só foi concluída há poucos dias, em 10 de julho. Pense nisso, muito mais de um mês. Demorou 1 mês para contar os votos. Fico me perguntando o que eles estavam fazendo. Isso é pior do que qualquer país do terceiro mundo. Não existe país do terceiro mundo que tenha eleições como as nossas. Em uma atitude rara, a NBC e a ABC Fake News disseram que não iriam transmitir este discurso. Eles sabiam do que se tratava. Por causa do fato de que eles não gostam do tema, porque sabem o quão corrupto é o nosso sistema. E eles não querem revelar isso. Eles e outros na mídia fazem parte de um complô. Eles querem continuar com essa fraude, seja lá por qual motivo. Eles querem manter isso acontecendo. Eles querem proteger a esquerda radical. Eles não podem ter um grande país, e isso é verdade. Você não pode ter um grande país sem eleições livres e justas. Fraudes como essa deveriam significar a revogação de suas licenças. Eles usam nossas vias públicas de transmissão que valem bilhões de dólares sem pagar absolutamente nada. Eles não pagam nada. Tudo o que queremos é honestidade nas nossas eleições e honestidade na cobertura jornalística. Eles não pagam nada por ativos de vários bilhões de dólares. Um grande dano foi causado ao nosso país. Nossas eleições ficaram vulneráveis a serem manipuladas e roubadas. E a confiança do povo americano foi perdida. Isso não pode ser permitido continuar. Todo americano, seja você republicano, democrata, independente ou outro, deveria concordar que merecemos o sistema eleitoral mais seguro, honesto e justo do mundo. Eleições seguras deveriam ser uma questão apartidária, de verdade. Deveríamos estar juntos, democratas, republicanos, independentes todos. E isso não deveria ser uma questão partidária. Isso deveria nos unir, não nos dividir. Isso deveria ser uma causa. Devemos estar unidos, não divididos. À luz das informações novas e irrefutáveis que revelei esta noite, minha administração está no processo de notificar os estados cujos dados eleitorais foram comprometidos pela República Popular da China e muitos outros. Trabalharemos em estreita colaboração para mitigar qualquer dano e estamos tomando medidas rápidas para garantir
que os dados sensíveis dos eleitores estejam melhor protegidos. Assim, nunca poderemos ser comprados, nunca poderemos ser hackeados e nunca mais veremos uma eleição roubada. Amanhã, o secretário de Segurança Interna fará uma coletiva para detalhar o trabalho recente de seu departamento, confirmando vulnerabilidades cibernéticas em nossos sistemas eletrônicos de votação. Elas são graves. Estamos no processo de informar governadores, senadores e membros do Congresso sobre possíveis problemas em seus estados. Se você olhar para a votação hoje, está em uma situação tão ruim em tantos estados e estamos comprometidos a consertar isso. E também estamos comprometidos em trabalhar com esses estados e jurisdições locais para ajudá-los a corrigir e remendar vulnerabilidades técnicas conhecidas antes das eleições de meio de mandato. Temos eleições muito importantes chegando. Queremos que essas eleições sejam honestas. Também ordenei ao DHS que notifique todos os estados sobre não cidadãos em suas listas de eleitores e os instrua a remover imediatamente todos os eleitores inelegíveis das listas. Mas, mais importante ainda, enfrentar essa crise de segurança eleitoral exige que o Congresso aprove o Save America Act. Quão fácil é fazer isso, a menos que você queira trapacear? A única razão para não fazer isso é querer trapacear, porque suas políticas são tão ruins e seus candidatos são tão patéticos que vocês não conseguem vencer ou se eleger de outra forma. Esse projeto de lei histórico exige que todos os eleitores apresentem um documento de identificação com foto. Quão simples é isso? Posso ver sua foto, por favor? Identificação do eleitor com foto. Todos os eleitores devem apresentar prova de cidadania. Você é cidadão do nosso país, por favor? E com sorte não haverá cédulas de votação pelo correio fraudulentas, porque se você assistiu à Califórnia e a tantos outros lugares, as cédulas enviadas pelo correio são inerentemente corruptas. Portanto, você não teria cédulas de votação pelo correio, exceto em caso de doença, deficiência, serviço militar ou viagem, se você estiver indo embora a trabalho ou férias. Essas reformas são urgentemente necessárias para acabar com as vulnerabilidades que mencionei. A todos os americanos peço que amanhã peguem seus telefones, liguem para seus representantes na Câmara e no Senado e exijam que aprovem o Save America Act sem demora. Juntos vamos restaurar a fé e a confiança em nosso país e seremos maiores, melhores e mais fortes do que nunca. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe nossas grandes forças armadas e que Deus abençoe a América. Muito obrigado.